nomeadamente na ambiguidade do verbo ser e em tremendos problemas relacionados com a interpretação do verbo ser. Como esses problemas, que fizeram parte de um enorme debate entre todos os comentadores da filosofia antiga, sobre a importância do verbo ser e a equivocidade do verbo ser, como esse debate não conduz absolutamente a nada e conduz finalmente em 2012 a uma concordância equívoca entre Leslie Brown e Charles Kahn. Leslie Brown defende uma abordagem sintática das formulações, das proposições em que o verbo ser figura, enquanto Charles Kahn defende desde 1966 uma abordagem semântica que se preocupa com os sentidos do verbo ser. Como este debate é encerrado simbolicamente em 2012 por Leslie Brown, ao dizer que concorda absolutamente com veemência com Charles Kahn, quando Kahn defende o valor predicativo do verbo ser. E isto está condensado na seguinte frase, que passo a citar: todo uso absoluto ou existencial de einai, do verbo grego, pode ser visto como uma forma abreviada de predicação. Portanto, o que Kahn está a dizer é que as proposições existenciais são proposições predicativas. E de que a existência é um predicado. Ou seja, esta tese condensa toda a filosofia ocidental na perspectiva da relação entre ontologia e epistemologia. Quando eu comecei a estudar e a trabalhar, em 1960, a ontologia e a epistemologia eram, por assim dizer, as disciplinas mais nobres da tradição filosófica. Hoje isso foi substituído pela ética e por aquilo que se chama a filosofia prática. As pessoas, particularmente os estudantes, são obrigados a chegar à conclusão, seguindo Kant, de que a filosofia pura não vai muito longe. É pela filosofia prática que se chega a algum lado. Ou seja, as pessoas hoje ignoram, ou pelo menos não prestam grande atenção aos problemas da filosofia pura. Mas são esses que interessam. O que eu estou a dizer com isto é de que, se não há possibilidade de compatibilizar uma visão sintática dos problemas do verbo ser com uma visão semântica desses mesmos problemas, ou seja, com os significados do verbo ser, então talvez seja melhor rejeitar uma leitura predicativa. E é por essa via que eu proponho uma leitura predicativa, onde as formulações com o verbo ser não são lidas como formulações verbais, mas como expressões autorreferenciais que podem ser lidas como nomes. Como de resto é perfeitamente evidente para um grego, na forma participial, toeon, que é um substantivo, é um nome, ou tomeon, o que não é, que é igualmente um nome, mas não existe em português, nem em francês, nem em inglês, nem em nenhuma língua correta, onde se faz a filosofia e se ensina filosofia hoje. Portanto, foi para superar esta incompatibilidade que eu fiz a proposta de uma leitura, e estou aqui a fazer agora a proposta de uma leitura antepredicativa. Eu respondo gostosamente às vossas perguntas. Pois, uma questão é saber se até que ponto é que, portanto, se Parménides, até que ponto é que Parménides, apesar de não ser metafísico, até que ponto e a partir de que momento é que ele contribui, de alguma maneira, para a metafísica? Em que sentido? Porque, por exemplo, eu não sei, tenho alguns conhecimentos etimológicos e termos técnicos, mas quando ele diz é necessário dizer e pensar, mais ou menos, que o ser é,
Pois, com efeito, é pois ser, não é? Pois é ser. Pois. Enquanto nada não é. Exatamente. Ou enquanto não é nada. Creto legem teon emenai, esti garenai. Creto legem teon temenai, gar, ou por outra, garesti, garenai. E por outro lado, e o nada não é. Mas se nós observarmos, ele no início dá a impressão, dá a pensar que há ali uma insistência, o é necessário crer, não é? Que eu não sei. É necessário dizer. Dizer, mas... Creto legem é o primeiro, é necessário o dizer. O dizer. O dizer. E pensar. E que é dizer e pensar que é e não ser. Porque não está lá toeon. Está lá teon. Pois. E estando teon, esta abreviatura não pode ser T com apóstrofo. Esta abreviatura não é a abreviatura do artigo do artigo definido neutro to, mas é uma abreviatura de te. Portanto, é necessário dizer é o verbo forte, duas coisas. E pensar que é. Que é, mas não o que é. É, pois ser, mas essa insistência é que eu acho que é interessante. Gar, a conjunção gar, não é? Pois. Este gar, einai. Esta insistência dá a impressão que há, Parménides situa-se, portanto, num processo que vai encaminhar para aqui. Claro. É o início para o predicativo, do processo. É o início do processo. Para o apofântico, para... Isso, exatamente. Mas sem dúvida. Pois. Mas ele dá o passo que justifica a formação da metafísica. Mas ele próprio está aquém desse processo. E porquê é que está aquém? Está aquém porque não é possível provar definitivamente que o argumento de Parménides deve ser lido num contexto predicativo. A minha tese não é que ele deve ser lido num contexto antipredicativo. É a de que não é possível garantir que seja lido num contexto predicativo e que houve quem o tivesse lido num contexto antipredicativo. Portanto, qual é a diferença entre um contexto predicativo e um contexto antipredicativo? É o famoso exemplo do professor de filosofia que eu acabei de dar há bocado. O professor de filosofia não é aquele que tem a qualidade de dizer sempre a verdade. É aquele que, quando não diz a verdade, não o diz enquanto professor de filosofia. Quando o professor de matemática se engana, ele continua a ensinar matemática. Quando o professor de filosofia se engana, ele já não está a ensinar filosofia. Provavelmente não está a ensinar coisa nenhuma. Esta é a leitura predicativa, no caso do professor de matemática, porque o professor de matemática ensina matemática, e a matemática pode ser bem ensinada ou mal ensinada. As pessoas podem compreender ou não compreender. A filosofia, pelo contrário, não pode ser mal ensinada. Porque a filosofia mal ensinada não é filosofia. Provavelmente até nem é ensino nenhum. E isto é uma leitura antipredicativa. Está de acordo? Sim. Não percebi bem, foi quando falou de exterioridade. Dá a impressão que... Exatamente, exterioridade é porque afirmar que o conhecimento é conhecimento de algo, sim, arrasta o argumento para o terreno da predicação. Porque há quem conheça e há algo que é conhecido. Havendo na expressão dos caminhos uma relação entre um proto-sujeito do conhecimento
e um proto-objeto de conhecimento. Portanto, sendo o conhecimento uma relação entre duas entidades distintas, então todo conhecimento deve ser entendido predicativamente. O que eu estou a sugerir é que esta necessidade não se estenda a Parménides, porque Parménides não está a falar no plano predicativo, mas no plano antepredicativo. Só há conhecimento quando aquilo que é conhecido é efetivamente conhecido. Essa ideia é a ideia que encontramos. Agora vamos para a linha analítica, abandonamos a Heidegger e Husserl e vamos para a filosofia analítica. Essa é a ideia da conceivability, tal como é apresentada por David Chalmers e por aqueles que seguem a sua perspectiva, nomeadamente Sonia Rice, que esteve aqui na faculdade há 2 anos a fazer conferência. Toda esta população analítica está constantemente a entrar e a sair desta faculdade através do LANCOG, que é o programa de filosofia de conhecimento desenvolvido pelo professor João Branquinho. Sim. Portanto, a ideia que está aqui presente e que está expressa na formulação de Gettier é que se há conhecimento, não existe tal coisa como um falso conhecimento. Um falso conhecimento apenas não é conhecimento. O conhecimento é necessariamente verdadeiro. Outra abordagem é a abordagem de conhecer como um verbo factivo ou factitivo. Quando eu digo eu conheço, necessariamente eu estou a dizer que aquilo que eu conheço é que o que eu conheço é aquilo que é conhecido por mim. Porque não é concebível que haja um ato de conhecimento quando o que é conhecido não é aquilo mesmo que é conhecido. Ou seja, que há necessariamente uma identidade entre o conhecer, o conhecimento e o conhecido, tal como Aristóteles sustenta no capítulo 5º do livro Gama do De Anima, ao desenvolver a tese do pensamento produtivo, nus poietikos. Há aqui um passo, talvez possa ir ao encontro do que está a dizer. Aqui este passo, pois não poderás conhecer ou não ser, não é possível. Eu substituí essa tradução. A tradução atual é pois não poderás conhecer o que não é consumável. Não é consumável. Era aí que eu queria chegar, o efetivável. Falou em efetivável. Não é efetivável. Quer dizer, pode-se começar a conhecer o que não é, através do nome, o que não é. Só que esse nome não conduz, não consuma o conhecimento de nada. Essa via não conduz a coisa nenhuma. É uma via panapeutéa, da qual não vêm notícias. Pois. Está dito no verso anterior. Por exemplo, aqui... Se quer uma tradução corrigida dessa tradução de há 14 anos, na realidade há 15 anos, tem aí essa versão. Portanto, eu já não aceito essa minha tradução. Porque nessa altura eu vivia perfeitamente no paradigma predicativo, lia predicativamente Parménides, como se não fosse possível ler Parménides de outra maneira. A ideia da antipredicatividade surgiu-me há 2 anos. E surgiu-me como crítica a coisas que eu disse. Então aqui no fragmento... não sei se quer dizer alguma coisa. Não, por favor. Aqui no fragmento 2, portanto, ainda no mesmo passo, como é que se traduz o lugar a Newstone? Portanto, pois não é consumável. Consumável. É isso que eu tinha em dúvida. Isto é a tradução do dicionário. A Newstone é aquilo que não é consumado. Ou seja, qual é o sentido deste A Newstone? Este A Newstone, como é afirmado por uma série de pensadores atuais, e está
condensado em Mark Cohen. Procurem Parménides na internet. E encontram Parménides na internet e encontram um argumento, Parmenides Stage 1, de Mark Cohen. Como é que se escreve? Mark, M-A-R-C, Cohen, C-O-H-E-N. Nós é que lemos Cohen, os americanos leem Cohen, simplesmente. Porque não é propriamente, a tradução não é... Não, mas desculpe, deixe-me acabar, perdi a minha explicação. A grande abordagem, o ponto mais interessante da abordagem de Mark Cohen, que é de 2012, é de que Parménides tem que ser entendido num contexto modal. Portanto, o argumento de Parménides vale entre a possibilidade e a necessidade. E o grande argumento de Parménides é: se é possível conhecer, se é possível ser, então necessariamente é. Se traduzimos este argumento para um contexto predicativo, iniciamos a história da metafísica ocidental. Se o inserimos num contexto antepredicativo, então Parménides está aquém, antes, é anterior ao início da metafísica. Mas falou quando ainda sobre a questão da exterioridade. Parece remeter então para uma perspectiva de interioridade? Não remete para uma perspectiva de interioridade, no sentido cartesiano, mas para uma perspectiva de interioridade do conhecimento em relação a si próprio. Parménides está a falar do conhecimento e do conhecimento antepredicativo, como condição de possibilidade de conhecer, e não como condição de possibilidade de conhecer algo, que é o contexto predicativo com que o argumento de Parménides aparece em Kant, a partir da ideia de transcendental. É a condição de possibilidade do conhecimento a priori. E essa é a ideia transcendental. Mas a ideia transcendental em Kant só tem sentido no contexto predicativo. Em Parménides não há transcendental, porque não há transcendência, é do conhecimento que se está a falar, e não apenas do conhecimento de algo. Compreenda a diferença que eu marco? Praticamente eu deixo tudo na mesma, porque se não deixasse tudo na mesma não podia ser sequer entendido por ninguém. Apenas digo que o trabalho que atribuem a Parménides foi realizado por Platão. E o grande mérito, se é que tem algum, da minha proposta, que eu espero que esteja presente na obra que eu estou a escrever agora, é a de uma análise do pensamento platónico, onde Platão se atribui a tarefa fundamental, genesíaca, diria Heidegger, de passar do plano antepredicativo para o plano predicativo. Isso vai sair num outro estudo que vai ser publicado em Coimbra e em Brasília, sobre um conjunto de estudos sobre Platão, e nesse conjunto de estudos há um estudo meu, foi-me atribuído um capítulo, ou um verbete, como quiserem, e o que me foi atribuído chama-se linguagem. E o que eu mostro na minha abordagem de Platão é que há três ondas do conflito ou do diálogo entre a antepredicatividade e a predicatividade. O primeiro é constituído pelos chamados primeiros diálogos platónicos, os diálogos socráticos, onde Platão define uma teoria do Logos e diz que conhecer é conhecer através do Logos,
e que o sábio, aquele que conhece, é aquele que presta contas daquilo que diz. Portanto, saber é logon didonai, é dar resposta, é dizer o que é. Saber algo é dizer o que é cada coisa. Esta ideia está presente ainda no livro 7º da República. O segundo período, ou o segundo momento, ou a segunda perspectiva, começa com a exposição da teoria das formas e a interação, a inter-relação da teoria das formas com a teoria da reminiscência, e o terceiro momento surge no Teeteto e no Sofista, quando Platão lança uma teoria da predicação, constituída a partir de uma teoria da participação. Portanto, estabelece a relação entre participação e predicação e faz isso particularmente no Sofista 254, 258. Mas depois segue-se o passo de Aristóteles, não é? E depois Aristóteles vai para outro lugar completamente novo. Pois. Quando fala não do conhecimento do ser, mas dos significados do ser. Isso está muito claro, muito presente, nos capítulos 2 e 3 do livro Alfa da Física, onde Aristóteles diz Parménides e os seus continuadores, particularmente esse idiota Melisso, aquele chamam rústico, tosco, eles não compreenderam que o ser se diz de muitas maneiras e que o ser significa muitas coisas em proposições diferentes. Proposições segundo a substância, proposições segundo o que dizem a substância, que dizem a qualidade, que dizem a quantidade, as mais evidentes, e que o ser significa coisas diferentes. A ideia de que o ser significa e de que há uma significação do ser é completamente alheia a Platão, como se percebe perfeitamente no Crátilo. No Crátilo, Platão está, sim, a vingar a sua concepção do conhecimento, opondo-a à concepção de conhecimento de Crátilo, e faz consistir essa oposição na defesa de uma teoria da referência à rejeição de uma teoria da referência. A pergunta é esta: mas então, Crátilo, tens que conceder que o nome é nome de uma coisa. Para Crátilo, o nome não é nome de uma coisa, é um nome. O nome é uma coisa. Não há uma... Crátilo não está no plano predicativo. O ser, o conhecer, não são conhecimento de nada. Não há uma relação entre o conhecimento e o ser. O conhecimento e o ser são o mesmo. E a articulação do conhecimento com o ser é feita pelo nome. Essa mesma ideia está no Sofista 251, numa referência enigmática a Antístenes, através da expressão irónica, aqueles que chegaram tarde ao conhecimento. Mas parece-me fazer na sua conferência uma reabilitação dos sofistas, não é? Como é que se pode... É uma completa reabilitação dos sofistas. E como é que se faz aqui o paralelo com o Parménides? Porque, por exemplo... É muito simples, porque eu digo que os sofistas leram Parménides como se expondo as consequências inaceitáveis da perspectiva antepredicativa de Parménides. Portanto, os sofistas não são idiotas, não estão a fazer sofismas gratuitos e completamente inúteis, estão apenas a mostrar os paradoxos e as aporias derivadas da conjunção
de uma leitura predicativa com uma leitura predicativa. E estão a mostrar, não se pode chegar a conclusão nenhuma. O que Parménides diz não tem pés na cabeça. E é isso que Gorgias demonstra, e é isso de que Protágoras se salva, defendendo a ideia de que as coisas que os homens dizem são sempre verdade. O homem é a medida de todas as coisas. Respondi à sua pergunta com certeza. Portanto, os sofistas não são vilões. Pois, exato, há esse... Não, os sofistas não são vilões e não estão errados. São apenas obstáculos à constituição de uma ideia predicativa do conhecimento, de uma tese, de uma visão, de uma leitura, de uma construção do conhecimento através do Logos, através dos enunciados, mas essa construção só está clara no sofista. Pela primeira vez no sofista, Platão resolve os seus dois grandes problemas, falando por ordem. Primeiro, mostrar que é possível conhecer, haver um conhecimento predicativo da realidade, mas para isso temos que admitir e garantir que o não ser não é o contrário do ser. É outra coisa. O não ser é outro, que é tanto como o ser, que não é menos que o ser, mas é outro. E a segunda grande tese é a tese do Logos, do enunciado, de que o enunciado é necessariamente constituído por um nome e um verbo, e que o enunciado consiste na relação entre esse nome e esse verbo, e quando essa relação corresponde aos factos, então o Logos, o enunciado é verdadeiro. E quando não corresponde aos factos, o enunciado é falso. Portanto, a verdade não está na cabeça daquele que fala. A verdade não está no ser. A verdade está no juízo intersubjetivo acerca da validade dos discursos. A verdade está no entendimento dos homens. Kant vai dizer isto com o Tribunal da Razão, instituindo o Tribunal da Razão, que é uma consagração da visão predicativa do conhecimento, e é tão convincente que ninguém se lembra que pode ter havido, ou ninguém se lembraria que poderia ter havido uma visão não predicativa do conhecimento, até que Husserl falou sobre isso e Heidegger falou também sobre isso, e falou detidamente. O grande problema de Heidegger é que não explicou, mas a ideia da predicatividade para Heidegger, e não para Husserl, e disso Heidegger critica muito Husserl, esgota-se na razão prática, esgota-se na filosofia prática, esgota-se no Dasein, e não na filosofia pura, não na razão. Não está limitada. A verdade não é um artigo da província da racionalidade. A verdade do ser é uma condição de possibilidade do ser. E o ser é instituído pelo discurso. São grandes chavões heideggerianos que todos repetem, mas que em muitos lugares se dispensam de compreender. Mas são para compreender. São muita filosofia. Mais alguma pergunta? Estou a pensar agora nesse real desvelamento, né? Sim. Heidegger propõe. E o que em Parmênides poderíamos trazer para fazer uma hermenêutica e um propósito de comparação? Não, o que a minha... essa é a leitura que Heidegger faz de Parmênides, por exemplo, em o que é metafísica. Nesse estudo, que foi publicado mais tarde, acho que em 36, se não me engano,
embora remeta para dados que aparecem nos seminários, no trabalho dos seminários dos anos 30 a 31. Não há um desvelamento. E esta é uma crítica a Heidegger e uma crítica heideggeriana a Heidegger. A aletheia não é resultativa. A aletheia não é um processo. Portanto, não há um desvelamento. Como, aliás, o próprio termo Unverborgenheit não é resultativo. E não sendo resultativo, não pode consistir num processo. O ser é desvelado. Desvelado é a condição do ser. Se o ser não for desvelado, então não é o ser. O desvelamento não é um processo. Desvelar o ser pode ser uma tarefa do Dasein, de cada um de nós, mas dificilmente alguma vez chegaremos ao ser, porque não há um processo. Estamos sempre perante aquilo que, na minha perspectiva, é o conflito que inaugura a metafísica entre o plano antepredicativo e o plano predicativo. No fundo, eu não sou... é ridículo dizer que Parménides deve ser lido num plano antepredicativo. Porque Parménides foi sempre lido num plano predicativo. Agora, o que eu estou a dizer é que a única forma de conferir sentido ao argumento de Parménides é inseri-lo no plano predicativo. Isso justifica o argumento de Parménides e torna-o claro, e explica o enorme sucesso e a importância dele em todos os tempos, logo na antiguidade grega e ainda hoje. Explica o facto de estarmos a falar de Parménides hoje. Compreende a ideia? Pronto. É essa ideia que mostra que há uma condição predicativa e que toda a metafísica surge de um conflito e da tentativa de resolução de um conflito. E aí Heidegger adverte, mas essa tentativa tem um preço. E esse preço é o esquecimento do ser e a substituição do ser pelo ente. Portanto, deixamos de falar de o que é para passarmos a falar de o que é cada coisa que é. Está a ver o modo como eu me coloco em relação aos termos em que a sua pergunta é feita? Sim. A pergunta é excelente. Está no coração da tensão que é a própria filosofia. Mas se você se desvia para a consideração de que o plano predicativo é o único plano em que se pode fazer filosofia, então perde o mais importante. É que o plano predicativo não é propriamente a filosofia, é a metafísica. E é nessa cisão entre filosofia e metafísica que Heidegger denuncia no Ser e o Tempo, desde os primeiros capítulos. É essa cisão que constitui a filosofia como a entendemos hoje e como a estudamos nas escolas. E a aletheia, nesse caso, de não ser, não ter uma possibilidade de... A aletheia não é uma possibilidade, é uma condição. Não se pode chegar a um processo. A aletheia é o ser, é o que é, não se explicita processualmente. Por isso nunca se chega à verdade. A verdade, a partir de Platão, é uma propriedade das proposições. São as proposições que são verdadeiras ou falsas.
E é em torno da verdade e da falsidade das proposições e da instabilidade de todo esse processo que a filosofia se move. Não há uma verdade que seja condição no plano predicativo. Se ela é a condição, então ela vigora no plano antepredicativo. Está claro? Pronto. Era só isto que eu queria dizer. É muito pouco, diz muito rapidamente. Mas como é que se explica que tudo se encaminhou para todo esse processo, toda essa predicatividade? Porque ninguém consegue conceber que o conhecimento seja conhecimento, mas não seja conhecimento de algo. É o problema do conflito. Leia o conflito entre Sócrates e Critias no diálogo Cármides. Sócrates pergunta a Cármides: o que é a sofrosínia? O que é a sabedoria? E Cármides vai dando resposta, até que dá uma resposta soprada que ele ouviu da boca do seu tio Critias, que está presente. E essa resposta é a de que a sabedoria é a capacidade de cada um fazer aquilo que faz. A capacidade que cada um tem de fazer aquilo que faz. Sócrates critica esta ideia e pergunta: mas como é que sabedoria, então, qual é o objeto dessa sabedoria? E Critias dá esta resposta absolutamente maravilhosa e misteriosa. A sabedoria não é sabedoria de coisa nenhuma, mas de si própria e da ignorância. A sabedoria é a sabedoria da ignorância, de si própria e da ignorância. E Sócrates responde: mas como é que pode haver uma sabedoria que seja a sabedoria de si própria e da ignorância e que não seja a sabedoria de nenhuma outra coisa? O que Sócrates está a dizer é que toda a sabedoria é a sabedoria no plano predicativo. E, naturalmente, no diálogo, Critias não tem a força para lhe responder no plano antepredicativo. Dizer: não. Há uma sabedoria enquanto condição da possibilidade de saber. E essa condição da possibilidade de saber vigora no plano antepredicativo e não no plano predicativo. Portanto, não é a minha sabedoria, não é a tua sabedoria, nem é a sabedoria das coisas que eu sei, mas nem a sabedoria das coisas que eu não sei. É a sabedoria enquanto condição de possibilidade de conhecer. É a condição humana. Heidegger aceita isto perfeita e verticalmente, sem problema nenhum. Mas não pode haver processo, mas não pode haver a relação. Está claro? Está. Pronto. Está a ajudar. É claro que isto é uma proposta. Em relação aos estudos de que eu falei, o último foi publicado da revista Dissertatio, da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O outro, em Salvador, foi publicado na Bahia. E o terceiro será publicado no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. A distância entre Pelotas e Natal é cerca de 4.000 km. Portanto, é mais ou menos a distância que há entre Lisboa e a Bielorrússia. Portanto, não estamos a falar de um pequeno espaço. No Brasil, publicar no Rio Grande do Sul e na ponta do Rio Grande do Sul, que é Pelotas, e publicar numa das pontas do vértice, que é o Rio Grande do Norte, implica um sentido de universidade que os portugueses não podem ter. Porque isto é um pequeno país. O Brasil não pode ser avaliado nessa perspectiva. Claro que concorda, não é? Sim, eu sou do Sul. É do Sul? Sim. Pronto. Santa Catarina, sim. Pronto.
Estive em Santa Catarina e gostei muito. Em Florianópolis, claro. Eu sou mais perto de Curitiba, fronteira com o Rio Negro. Curitiba. Não. Estive em Curitiba no ano passado e também gostei muito. Mais perguntas? Pode haver. Não, mas eu não estou... Pode fazer mais uma. Com certeza que pode. Não estou a obrigá-lo a fazê-las. Estou a dizer que enquanto as fizer eu posso responder. Quando falam na questão da senso-percepção, está, portanto, digamos, ainda, digamos, a enquadrar Parménides no plano dos físico-dos chamados pré-socráticos? Não, ele é um crítico dos físicos. E essa crítica está claramente definida no fragmento 7. Quando Parménides diz que nunca imporás que são coisas que não são. Afasta do teu pensamento esta via, ou afasta esta via do teu pensamento, a erganóema afasta o pensamento deste caminho, não vá o sendeiro muito experimentado, polypeiron rodon, dos olhos que não vê, dos ouvidos retumbantes e da língua tonitruante. Olhos, ouvidos, língua. Ver e falar, dizer aquilo que se vê e que se ouve. Afasta, mas crina a ideia, mas escolhe, opta, decide, crina a ideia logoi, a linguagem, o discurso, o pensamento discursivo, escolhe o argumento muito contestado de que acabei de falar e depois continua. E esse argumento o argumento muito contestado é o Polyderin Ellenhorn. É o desafio muito contestado. E esse desafio, esse argumento muito contestado, há um paralelismo evidente entre Polyderin Ellenhorn, defendendo a lógica, que é aquilo que Parménides está a defender. A lógica conseguida pelo pensamento através da linguagem, que se opõe ao exercício da sensibilidade. O que se vê, o que se ouve, o que se toca. Se formos ao contexto em que estes fragmentos são citados na tradição por Simplício, por Próculo, por Sexto Empírico, esse contexto é o contexto do conflito entre as faculdades, entre a razão de um lado e a sensibilidade do outro. É nesse mesmo contexto que Plotino cita 2 vezes o fragmento 3. O mesmo é pensar e ser. E é importante notar que Plotino é a primeira fonte segura do fragmento 3, porque a crítica de Clemente de Alexandria, que é historicamente anterior a Plotino em 40 ou 50 anos, e que é a primeira menção do fragmento 3, não é muito filosófica. De qualquer maneira, o problema é que todos os doxógrafos, sem insultar Plotino e chamar a Plotino doxógrafo, o problema é que todos os doxógrafos colocam Parménides é o do conflito das faculdades, do conflito da razão com a sensibilidade. É disso que eles estão a falar e é para defender esse conflito no sentido da razão que Sexto Empírico, particularmente Sexto Empírico, defende
a tese de que Parménides é o primeiro a falar do valor da racionalidade. Não consigo lembrar-me, tenho no meu computador, porque faz parte de um artigo que publiquei esse no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, UFRJ. O artigo chama-se Parménides contra Parménides. A minha base é psicologia, depois também para filosofia, fiz um mestrado aqui pela casa, estou no doutoramento em filosofia, fazendo comparação de psicologia, filosofia e mitologia. E a propósito disso, estou trabalhando muito com um método de base psicológica de Jung, e que nos traz muita referência dos pré-socráticos. E Jung fala de algo que é muito importante, que é o processo de individuação, para se chegar a, não ao eu, mas ao não eu, que seria esse ser mais profundo e em contato mais direto com a categoria da psique. Até que ponto, tanto em Heidegger como em Parménides, esse ente ou esse ser é possível? Em Heidegger, com certeza absoluta. É disso mesmo que ele está a falar. Em Parménides, de modo nenhum, porque Parménides não fala de um sujeito nem de um objeto de conhecimento, está a falar antepredicativamente do conhecimento como condição de possibilidade. E o que ele está a dizer do conhecimento é que, se o conhecimento não conhece, então não é conhecimento. É só isto. Por exemplo, Gail Fine interpreta o argumento da República em Platão, que é uma crítica do argumento de Parménides, do fragmento 2 que acabámos de ver, interpreta-o predicativamente e diz que o argumento não é válido, porque está baseado numa premissa ausente, e essa premissa é a premissa de que todo o conhecimento é verdadeiro. Mas ela está a ler predicativamente verdadeiro. Enquanto que, lendo antepredicativamente, verdade não é um predicado, mas é um pressuposto. Portanto, isso que acontece com Parménides, porque Parménides está aquém do plano predicativo, não acontece, evidentemente, com Heidegger, nem com Jung. Pode-se dizer que então que esse critério de leitura predicativo de Parménides... Antepredicativo. Não, mas a crítica, digamos, a tendência sim, de leitura predicativa de Parménides terá que ver portanto, com também ao mesmo tempo uma visão da estaticidade, do estático. O estático é uma consequência. O caráter estático do pensamento do ser. O estático é uma consequência. Isso já Nietzsche não compreendeu. Parménides não está a falar do ser enquanto realidade, e não está a dizer que há uma realidade que é una, imóvel e igual a si própria. Está a dizer que, se é possível conhecer, aquilo que é possível conhecer é o que é. E o que é imóvel e uno. E este imóvel e uno são igualmente pressupostos e não predicados do ser. Porque assim que você predica o ser, está no plano predicativo. Diz que há predicados. Quando eu estou a falar e você ouve-me e diz, é verdade aquilo que está a dizer, essa verdade não qualifica aquilo que eu disse, nem aquilo que eu penso, mas a proposição através da qual e mediante a qual eu disse. Diz, a proposição que o senhor acaba de apresentar, eu não posso aceitar porque não é verdadeira. Isso é uma propriedade de uma proposição. Heidegger salta, diz, verdade não é isso, verdade não é isso. Verdade não pode ser isso. Leiam o ensaio sobre a verdade. A verdade tem que ser entendida antepredicativamente. Sim, mas é possível dizer, mas é necessário dizer o que é entender antepredicativamente a verdade. É entender a verdade como um pressuposto do ser, como uma condição de possibilidade do conhecimento.
e em Parménides, como a tese de que o que se conhece é. É, não no sentido predicativo existe, mas é o que pode ser conhecido, é um nome. Pois, portanto, essa questão da possibilidade é fundamental, esse possível. O possível e a sua contrapartida, o necessário. Ele faz ao mesmo tempo um recuo. Não é um enorme avanço, e esse avanço está nos dois versos que acabou de citar. Se o que é pode ser, então necessariamente é. É necessário dizer que é. Lendo a minha tradução do texto, é necessário que o dizer e pensar que é seja cretolegen tenoen theon emenai. Pois pode ser estigarainai, pode ser estigarainai, medendo que estime, enquanto nada não é. Se nada não é, então pode ser. Se pode ser, é necessário dizer que é. Esta é a base de toda a metafísica. É esta passagem da possibilidade à necessidade, através de um argumento inválido, que toma uma proposição de dicto numa proposição de ré. O ser é porque pode ser conhecido. Então, o que propõe é a necessidade de uma revisão desse caráter antipredicativo que não está ainda suficientemente. Não, é uma reabilitação dos sofistas, é muito mais modesto. É uma reabilitação dos sofistas e é uma deslocação do trabalho da filosofia para a metafísica platónica e uma libertação do argumento de Parménides de uma carga ontológica dogmática. A consequência é a crítica de uma filosofia dogmática, a de que é possível conhecer o ser e de que o ser é necessariamente verdade, entendendo esta verdade como uma propriedade do ser. Não é uma propriedade, é uma condição da possibilidade do ser. Se pode ser, então é necessário que seja. Está aqui, fragmento 6, verso 1. E pode ser porque nada não é. Porque só há outra alternativa, não é? E essa alternativa é nada. Plotino não vai dizer nada não é. Mas já os atomistas, segundo Aristóteles, porque esses textos foram queimados, foram destruídos, falam não em nada, mas em o nada. O nada. E Heidegger vai dizer o nada nadifica. Ou seja, é pegar no argumento de Parménides, reconhecer a antipredicatividade e inseri-lo num contexto predicativo. Mas no plano da psicologia, ou no plano da antropologia, o Dasein vive num mundo, vive na clareira do ser, mas à roda da clareira do ser, ao espaço do não ser. E esse espaço do não ser aniquila todas as tentativas realizadas na clareira, pelo homem na clareira do ser. É uma defesa de uma filosofia finitista, é o reconhecimento da morte. É uma denúncia da condição limitada do ser humano. Filosoficamente tem todo o sentido e psicologicamente também. Tem todo o sentido. Mas não é a verdade.
Eu gostaria ainda de voltar a esta, se me poderia ajudar um pouco aqui neste ponto que eu referi logo de início, é esta espécie de insistência que Parménides consecutivamente faz. Por exemplo, como já tinha dito ao princípio, este pois pode ser, ou pois lhe é possível ser, o é necessário, e depois enquanto nada não é, quer dizer, como é que lê digamos assim, esse reforço, esta insistência? Não, é que o ser é possível, porque a outra alternativa não é. O que é possível, portanto necessário, porque a outra alternativa não é nada. Pois. Uma vez verificado que a outra alternativa é nada, e qual é a outra alternativa? A outra alternativa é o conhecimento a partir do não-nome. E o não-nome é o não-ser. To, me, eon. Não é possível conhecer nada a partir da negação de qualquer nome. Como é que perspectiva essa questão de, digamos assim, que provavelmente Parménides situa-se num plano de linguagem ainda, uma vez que se retira dessa questão predicativa de existência, que se diz da existência. Como é que o professor... Não, está na linguagem? É a linguagem, é o Logos. Está bem claro no verso 5 do fragmento 7. Não prestes atenção ao que vês, ao que ouves e ao que tocas, mas presta atenção ao que dizes. Escolhe, porque o que vês, o que ouves e o que tocas remete para a mistura de que tu és feito. Crasis meleon, do fragmento 16 de Parménides. Contra a crasis meleon, ao acrasis meleon, Parménides opõe a crisis, ou seja, a decisão, a partir da premissa é só o Logos pode dizer, e dizer é decidir. Só pode haver decisão através do Logos. Os sentidos remetem para a confusão de que cada um é feito. E a confusão é a confusão entre os elementos. A confusão da terra, do ar, da diversidade das coisas de que cada um é feito. É também, e isso interessa, a denúncia da condição humana. O ser humano é assim. O ser humano tem duas faculdades. E essas duas faculdades devem ser entendidas paralelamente. E deve haver uma convergência do trabalho dessas faculdades. Mas, para isso, é necessário reconhecer que não são as mesmas, que são distintas uma da outra, e que uma é superior à outra. Porque uma é capaz de chegar ao conhecimento e a outra não. Porque a razão e só a razão e a linguagem que a exprime, o Logos, podem dizer o que é. Podem dizer é. Enquanto que os sentidos, e isto é o que Gorgias diz, os sentidos não dizem é, dizem o que parece a cada um. Eles não dizem a realidade como ela é, eles dizem a realidade como cada um a vê. Sim, e como cada um a vê é diferente de como cada um a diz, que é diferente de como cada um a ouve, que é diferente de como cada um a toca. Sim, mas se bem percebi, os sentidos também são importantes em Parménides. Os sentidos são fundamentais em Parménides. Nessa analítica, há os sentidos, mas, digamos, nessa... Repare, ao ouvido, o maior erro... Enquanto que o Platão, digamos, parece que faz... Sintetiza a questão. Pois. O maior erro da interpretação de Parménides é uma consequência da leitura de Hermann Diels, que afirma que os mortais dizem falsidades. Não, os mortais não dizem falsidades.
dizem não verdade, porque não podem dizer a verdade. Se a falsidade fosse atribuída às opiniões dos mortais, teria de ser lida como um predicado. Como pressuposto, a verdade é apenas uma condição não satisfeita, tanto pelas opiniões dos mortais, como pela via que não é. É por isso que as opiniões dos mortais são regressivas, por estes acreditarem que ser e não ser são o mesmo e o não o mesmo, rejeitando a contraposição de que é a que não é. Portanto, uma coisa é a falsidade, que não há em Parménides, não se fala da falsidade em Parménides. Outra coisa é a verdade e a não verdade. Os homens não dizem falsidades, apenas não dizem verdade. Qualquer analista sabe isto. É impossível fazer psicologia se não se reconhecer isto. O que quer que um homem diga, ou porque pensa, ou porque sente, ou porque sonhou, diz algo que é verdade para ele, mesmo que essa verdade não seja a verdade, mas seja a capa de uma outra verdade que ele não está a dizer. A análise é a busca de luz, interpretando como método para chegar à luz a análise das sombras. As sombras aparecem das mais variadas maneiras, através do discurso, através dos sonhos, através dos desejos. A verdade última estaria sempre num processo arquetípico. Não há processo. A verdade última é uma condição de possibilidade. É inatingível. É uma condição. Nós continuamos aqui a falar porque acreditamos que é possível o acordo entre nós e que há algo a lucrar e que temos algo a lucrar com isso. Mas não há garantia nenhuma de que estejamos a chegar a lado nenhum, de que isto que eu estou a dizer e de que as vossas objeções tenham algum sentido e de que isto não seja um absoluto delírio. Não há garantia. Há apenas a esperança de que não seja. É uma condição. Nunca é um predicado. E quando você diz que aquilo que eu digo é verdade ou que não é verdade, você não está a falar daquilo que eu digo, está a falar da proposição mediante a qual eu disse o que disse. Compreende? É isto só. Terminamos? Sim. Pronto. Ok. Obrigado.